Olá, sejam muito bem-vindos ao Viver na Praia Podcast. Cá estamos nós, eu, Demian, Felipe Miller. Uma vez mais, né? Mais uma vez, cá estamos nós. E hoje vamos tirar as dúvidas de vocês que se confundem com Balneário Camboriú e Camboriú, achando que é a mesma cidade. Vamos falar do alto padrão, do que é esse conceito de alto padrão, nas duas cidades também, como se aplica e algumas outras curiosidades. Temos aqui um cara muito bem cotado para falar sobre isso, Fernando, que é, além de corretor, é construtor, conhece bem a região, investe e acredita muito, né, no nosso mercado aqui. Vamos lá. Antes de começar, deixa aí teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa nos comentários se tiver dúvida, qualquer questionamento, se discordar também, deixa lá, que sempre um quebra-pau gera engajamento, é bom também, deixa lá. É só o tempinho da vinheta, aguenta aí, a gente já volta. Hey, você chegou ao lugar certo, fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário, Camboriú e região. Investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast, de Demian e Felipe, corretores da cidade. Novidades, notícia, oportunidades. Um oásis pra nossa audiência. Aqui é a fonte que mata a tua sede. Informação de qualidade com relevância, passada por realmente quem sabe. Viver na Praia Podcast. Pois bem, então, para iniciarmos, Fernando Bernes, apresente-se, por favor. Olá, muito prazer, obrigado, né, pelo convite, Demian, Felipe, é um prazer estar aqui. O Demian já é um cara que eu acompanho, né, eu vivo na praia também e tenho uma admiração. Inclusive, já até no escritório já usei os teus vídeos como referência para nossa equipe lá, hein, Demian? Autoridade, hein? Aí, autoridade, viu, Felipe? O cara não é fraco, bicho. Então, obrigado, é uma honra estar aqui, um prazer, tá? Estamos aí, estamos à disposição. E escritório, vamos lá, já aproveita e faz o teu comercial também, porque que belo escritório, hein? 3 meses de inaugurado, fiquei impressionado com a estrutura que eu conheci lá esse final de semana. Eu sempre falo que a gente não pode se adaptar onde nós estamos, né? A gente tem que buscar referências, né? E elevar o nível, né? Então, o que a gente quis fazer ali com o nosso escritório, né? Que obrigado primeiramente pelos elogios, né? Pelas palavras. Mas o nosso escritório a gente foi buscar o que tinha de mais moderno no mundo, né? Em qualidade de vida para os nossos colaboradores, primeiro, que são os nossos primeiros clientes, né? São os nossos colaboradores. E depois a gente foi também avaliar a questão de comportamento de consumo, né? Fluidez, a gente foi em Nova York, na Serrant, fomos em várias empresas. Tem uma empresa também de branding, né? Que nos assiste há muitos anos. Contratou também umas pesquisadoras de Blumenau. Então, a gente foi, de fato, buscar no mundo o que tinha de mais moderno, em qualidade de vida para os colaboradores. O primeiro foi o nosso primeiro ponto, né? Segundo foi a fluidez e comportamento de consumo, tendências, né? E nós temos como premissa na nossa empresa ser vanguardista, né? É uma das nossas premissas, né? E valores. Então, a gente sempre busca oportunidades, né? De fazer diferente, entregar algo a mais, enfim. Então, o nosso escritório lá, a gente estamos ainda curtindo ainda, sabe? Então, aquele negócio de cheirinho de novo, vai colocando um pouquinho, instala a cortina, né? Aquele negócio de casa nova, sabe? Instala a torneira, depois instala a cortina, vai curtindo um pouquinho de cada momento, assim, sabe? Mas estamos lá, estamos felizes pra caramba, a equipe também. Pô, vou te falar, vale a pena conhecer, Pretinho, porque é um negócio, assim, totalmente fora da casinha, né? Eu não conheço escritórios de grandes consultoras em São Paulo, nada, eu tô te falando aqui da nossa região, né? Em Balneário, eu não entrei ainda num escritório tão bacana, né? Porque tu tens lá um térreo que atende a imobiliária. Isso. Depois o segundo, que é administrativo e construtora. E aí no terceiro, lá no rooftop, o espaço de convívio, né? Isso, de vivência, né? Então, o que acontece, Demi? Ali a gente separou nós somos um grupo, né? Um ecossistema imobiliário, e no qual a gente tem dentro desse ecossistema alguns serviços que nós trabalhamos, né? Administração de obras é um, imobiliário é outro, incorporador é outro. Agora a gente está indo também para a parte de correspondente bancário e despachante imobiliário, né? Essa é uma expertise que nós já temos lá também. Sim, mas nossa cesta, né? E, enfim, nós temos outros projetos também. No momento certo a gente vai divulgar.
Então, nós definimos a nossa empresa como uma empresa monolítica, né? Com uma logomarca, com as cores a gente diferencia os serviços. Mas nessa divisão dos andares, como você falou, a gente separou ali, sim, a imobiliária, né? E toda a parte de back-office também no segundo pavimento, com também a parte comercial da incorporadora. E lá em cima, no terceiro pavimento, sim, a nossa área de eventos, a área de lazer, academia, área de leitura e descanso, terraço. A gente chama, nós temos lá os ambientes lá, celebrar, inspirar, renovar, energizar. Olha só. Então, a gente tem, com base nos nossos valores, a gente criou esses ambientes. Que legal, muito bacana mesmo. Bacana essa iniciativa pelo fato, né? Hoje a gente tem uma dificuldade imensa de mão de obra, né? Principalmente Retenção, aí, né? na nossa região. Então, não tenho dúvidas que esse tratamento diferenciado com os colaboradores faz eles pensarem em ter uma carreira contigo, né? Então... É isso aí, Felipe. É a gente, importante. eu fazia uma entrevista hoje, mais cedo, antes de vir para cá. E é um cargo de gestão, né? E a pessoa me perguntou, Fernando, como é que tá para ti, né? O mercado de trabalho, oferta de mão de obra de trabalho, porque, né? Todo mundo tá reclamando, enfim, assim, não, eu sei, né? Que todo mundo reclama, e de fato tá, sim, as novas gerações, a parte de comprometimento, enfim, né? Porém, eu não quero ser presunçoso, falei para ela, né? Mas nós, por orientação divina, né, orientação de Deus, tivemos essa estratégia de cuidar primeiro dos nossos colaboradores, que são os nossos primeiros clientes, e a gente entendeu, tanto eu quanto a minha esposa, que é a diretora também, que a gente deveria trabalhar para os nossos colaboradores. E hoje, vindo para cá, até eu comentava com o Gustavo, a gente vinha conversando, eu digo, Gustavo, quanto currículo que vem pelo Instagram, e, sabe? Então, a gente, como eu falei antes, a gente procura achar diferenciais. Desde a hora que a gente faz a concepção do empreendimento, a forma que a gente atende lá na imobiliária, a forma como a gente faz os nossos processos e também a forma como a gente faz o escritório, como a gente cuida, né? É um problema, beleza, tá. O problema é a retenção, turnover. Tá, como é que a gente faz, então, para a gente contornar isso, né? A gente nunca olha o problema de frente, a gente sempre vai pelas tangentes, pelo lateral, para a gente poder entender o que o mercado não faz e aí a gente faz. E aí depois, quando você começa a entender o jogo, cara, a gente fala assim, pô, é muito mais fácil de colocar dinheiro na mesa, não que a gente não tenha bons salários, a gente tem salários até bons, até bom demais, né? Mas assim, é um grande diferencial nosso lá, sabe? Então, de olhar as oportunidades e também nessa questão de aonde tem um problema, eu vejo uma oportunidade. Bacana. Sabe? Até porque se é só dinheiro, daqui a pouco pode aparecer outro que ponha um pouco mais de dinheiro na mesa e o cara que não está comprometido, ele vai onde pagam mais, né? A gente percebeu também outro movimento que a gente fez ano passado, que foi de grande valia. Nós percebemos que com o crescimento da empresa, nós perdemos a conexão com a operação. E aí a gente teve um distanciamento da cultura, né? E aí a gente pensou, cara, tá tendo, o turnover estava alto, enfim, cara, precisamos reestruturar isso. Contratamos um consultor de São Paulo, fizemos uma imersão e definimos o nosso código de cultura. E hoje, toda semana, nós temos lá o Cumbuca, né, que é o nosso café com ideias, né, que é onde a gente compartilha o conhecimento adquirido numa leitura de um livro, um capítulo. Legal. E nas primeiras meia horas do trabalho, das 8 da manhã às 8h30. E depois das 8 às 9, a gente separa 15 minutos para falar do código de cultura da imobiliária e o código de cultura da empreendimentos. Como a gente vive, como a gente não vive, qual é a nossa visão, qual é a nossa missão, por que a gente existe, para onde é que nós vamos. E é muito legal porque às vezes eu apresento, às vezes a minha esposa apresenta e às vezes os colaboradores também apresentam. Que legal. Então, bacana. é muito legal, sabe? Então, a gente entende que a cultura, uma empresa que não tem cultura, ela, cara, pode vir com a melhor estratégia. A cultura, se ela não tiver uma cultura, ela engole no café da manhã. Então, a gente precisa trabalhar muito forte isso, né? E é algo que a gente tem colhido os frutos, assim, sabe? Em tão pouco tempo, sabe, Felipe? Então... Bacana. Não deixar a brasa apagar, né? Porque daí vocês estão reavivando ali o tempo todo. Isso. E essa parte cultural logicamente, o teu crescimento foi algo interno teu, tu acabou não adquirindo outra empresa, Sim. que é muito mais complexo, né? Teve um caso até que é interessante falar, por exemplo, a fusão de uma sede de Perdigão, né?
É igual juntar Vasco e Flamengo e fazer uma camisa só, né? Sim, Então, sim. Cada um puxa para Tu um não lado. passou por isso, mas é um exemplo de cultura Sim. que se não tiver alinhado, cada um puxa para um lado e o negócio não anda, né? Tem que andar na Legal mesma ali que roda, né? ainda tem a tua esposa, o teu pai também tá lá, né? Sim, sim. Então, o pai lá, tá Figura, a galera lá, na vanguarda aí. Tá Que lá, massa, que massa. velha guarda. Aí a gente tem, vamos partindo lá para a questão dos municípios, né? Que tem muita gente que ainda confunde quando se fala de Camboriú, ainda acha que é Balneário, vice-versa. Para quem não sabe, começou tudo em Camboriú, que é o município mais antigo. Isso. O balneário nem era tão valorizado na época, até tem uns memes hoje aí, pessoal falando de trocar Fusca, trocar cabra por terreno. Sim, é verdade. Antigamente era isso mesmo. Aí, é isso aí. Assim que acontecia. Aconteceu que o balneário começou a atrair gente das cidades vizinhas, como Blumenau, né? Mesmo Brusque, aqui do lado, e desenvolveu bem, emancipou-se há 55 anos, se não me engano, 56. Acho que é perto de 60 anos, né? É isso aí. E deu uma alavancada e um bom período, Camboriú ficou meio que à míngua ali, se comparado ao desenvolvimento que Balneário trouxe. Hoje a conversa já é outra. Hoje, inclusive, na região que tu atuas ali, que é o Tabuleiro, para quem passa na BR, sentido norte e sul, o Tabuleiro fica do lado direito. É onde tem um monte de prédios. E logo depois do Tabuleiro, cortado ali pela Avenida Santa Catarina, tem os bairros o Vila Real e municípios e Vila Real, Isso. que são de Balneário, onde não tem, por incrível que pareça, índice construtivo e tu só vê Sim. casa e predinho de 2, 3 andares. Sim. Né? Os maiores são tipo nações ali, 2 mais 4, né? As nações são 7 pavimentos, né? Tem uns de 7 ali perto da Univale, né? Do Sim, hospital. sim, sim. Mas, enfim, então tem uma disparidade que onde o município de Camboriú já permitiu construir mais, é onde o Fernando atua, com prédios mais altos, mais modernos, e o lado de Balneário ainda está adormecido ali, né? Adormecido. E se a gente for medir distâncias e tudo mais, é a mesma distância para a praia, você está naquele braço esticado ali de Camboriú, mas já está lá na BR chegando no centro de Balneário, né? Até um dos apelos de vocês para os lançamentos ali, né? Estamos a poucos minutos da praia do É isso aí, né? centro. Demian, você fez uma leitura bem correta, né, do mercado e realmente era algo que a gente hoje, vamos dizer assim, o osso a gente já roeu, né? Hoje já está um pouquinho mais consolidado isso, né? Mas é algo que a gente ainda se depara, né? Quando a gente vai para fora, enfim, vai viajar ou trabalhar algum cliente, investidor. Hoje, só para você ter uma noção, Felipe, Demian, e público que está nos ouvindo, nos assistindo, 67% dos nossos clientes são de fora. Hoje, a nossa consultora, a gente tem clientes na China, Londres, Boston, Acre, Brasília, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Oeste. Então, 67% dos nossos clientes são de fora. Então, como é que a gente se comunica, né? E tem justamente essa visão de Camboriú, daquela questão da vila, né? Uma cidade dormitório, né? E hoje não é mais isso, né? Já há alguns anos que já vem se transformando, né? Vem sendo feita uma transformação na cidade de Camboriú, desde a época da oferta de serviços, né? De empresas, grandes empresas se instalando na cidade. Eu lembro quando a gente abriu a imobiliária, aí as oportunidades, eu volto a falar de novo das oportunidades, né? Eu olhei o mercado, abri uma imobiliária em 2011. Aí, mas o pessoal fecha meio-dia? Fecha. Eu, tá bom, então eu vou criar um plantão aqui pra gente não fechar meio-dia, porque o nosso cliente é operário, Sim, entendeu? É a hora que ele tem pra sair, que ele vai passar ali e dar uma olhada, né? Aí, cara, eu não vou fechar meio-dia. Tá, o pessoal fecha às 6? Eu vou fechar às 7. Tá, o pessoal não trabalha sábado? Cara, eu vou trabalhar até às 5 horas. Cara, e aí a gente começou a fazer uma revolução no mercado. E hoje eu fico tão feliz quando a gente chega lá, já tem farmácia 24 horas, sabe? Grandes redes. Agora a gente soube também que a Unimed tá buscando também uma área para ir para lá também. Shoppings, né? A gente tem projeto de shoppings. Legal. Então, assim, Camboriú vive um outro momento. E, claro, a gente tem essa objeção ainda, né? Com relação a mobilidade, que está sendo o município, né, tem atuado já desde o primeiro dia de trabalho desse ano, já feito, colocado em prática, né, alguns projetos que já, executando alguns projetos que já estavam previstos, né, como mobilidade. Tem muita coisa para fazer, é uma das grandes missões desse governo, né, então, independente de partido, não estou aqui para falar sobre isso, né. Mas também tem essa questão da qualidade de vida, né? Camboriú hoje, a gente vende imóveis lá de 15, 17 milhões,
que há 5, 6 anos atrás, ninguém imaginava isso, né? Hoje são clientes que poderiam, obviamente, morar confortavelmente de frente para o mar, em Balneário. Sim. E optam por estar vivendo em Camboriú. Pela qualidade de vida, o ar, né? A tranquilidade. Então, eu sempre falo que Balneário Camboriú é a válvula prepulsora para o mercado imobiliário de toda a região, né? Então, assim, inclusive até Pissarras, né? Pissarras pega um ponto negativo de trânsito de Balneário para se desenvolver. Né? Porque se a gente for falar de Joinville, do Paraná, de São Paulo, que está de saco cheio, claro, porque perto Navegante já fica lá em Pissarras e agora a região... Porque sejamos honestos, né? Se a gente comparar em termos de infraestrutura de cidade, não tem nenhuma cidade na região aqui que se equipara a Balneário Camboriú, no litoral, né? Vamos dizer assim, né? Em termos de qualidade de vida, infraestrutura, gastronomia, né? Exato. Então, a gente entende isso, respeita, e aí, como você falou, da questão da viabilidade dos bairros, né? De Balneário, que não permitem construir empreendimentos maiores, né? A não ser mais próximo do mar, a gente daí criou o nosso oceano lá em Camboriú. Né? Nos bairros ali que são o Tabuleiro, o bairro São Francisco de Assis, são bairros que a gente consegue verticalizar bem, né? E desenvolver bons produtos e criar um cenário de possibilidades de moradias dignas, sabe? Então, que aí a gente consegue está oportunizando, né, muitas vezes investidores que estão comprando para fazer rentabilidade de locação, ou pessoas que querem realmente morar, né, ali, comprar, adquirir o imóvel e querer empreendimentos também que façam sentido, né, que sejam viáveis economicamente, mas que tenham uma área de lazer. Por exemplo, os nossos empreendimentos agora, os últimos, passam de 20 áreas de lazer. Imagina. Né? Piscina aquecida, som ambiente na garagem, enfim, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Do alto Então, e não só nós, tem outras consultoras também fazendo um belo trabalho lá em Camboriú, né? A água subiu bem ali. Sim, bem então... É importante, né? Que todo mundo ande no mesmo... Isso, Felipe. Frequência, né? Não tenha uma... Sim, não ficar aquela disparidade, né? Exato. Isso, e quem ganha é o mercado, né? Hoje, Camboriú já é a 11ª cidade em população de corretores, né? Em Santa Catarina tem mais de 1.100 corretores, né? Não sei então, se é bom ou se é ruim, mas... Não, eu acho que é bom, eu acho que a concorrência sempre é bom, sabe? É o que eu vejo... Te força a estar te atualizando, né? Tanto na construção civil quanto na corretagem. Quer ver assim, ó, eu cito ali a questão de... Desculpa, me interromper, mas eu falo assim, qual que é a região do país que é conhecida como calçado? Franca, São Paulo. Mas também tem Novo Hamburgo também, né? Tem ali a região, né? Então, assim... Mas como que a gente conhece? Porque os vendedores saíram pelo Brasil inteiro divulgando. Sim. E aí eu entendo que Itapema também é isso, né? Porque assim, olha a quantidade de corretor que tem em Itapema. E os caras vão para o Brasil, vão para o mundo inteiro vender Itapema. E isso quem ganha é o município, a economia local, entendeu? Então, desde que a gente tem um mercado imobiliário equilibrado, respeitoso, né? Ético. E isso eu posso te dizer, Felipe, que Camboriú a gente consegue ter essa segurança, sabe? Então, a gente conseguiu lá atrás fazer um trabalho junto ao Cresci, ao Sinduscom, sabe? Conseguiu organizar o mercado. É um mercado profissional. O Camboriú é um mercado profissional, respeitoso, um mercado que trabalha assim com corporação, sabe? Que os corretores trabalham em cima da tabela do COFES, Cresci. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que a gente atua no mercado de Camboriú, sabe? Isso é bacana, né? Tomara que venha para Balneário isso aí também. Balneário, eu acho que não tem mais jeito. Tô falando por mim, né? Não fazia ideia de que estava tão organizado ali. Aí é um problema teu, Demer. Eu não posso resolver o problema do mundo, né? Mas exemplos bons são para ser seguidos, né? E a gente bate na tecla aqui, a gente já conversou com o pessoal aqui da Associação dos Corretores e tudo, e sempre focando nisso, assim, na baixa qualidade de serviço hoje por parte dos corretores e por questão de preguiça, porque não tem desculpa. Sim. Hoje tem cursos a preço de banana para fazer, a gente lá organiza um monte de palestras, o Cresci dá palestra de graça, sim. a Associação ACBIC dá palestras a custo de R$25, e tu vê assim um quórum baixíssimo, cara. Os caras não vão, a gente divulga. O IFC propriamente, pô, tem uma faculdade, um bacharel mesmo, super completo lá que... Nós comentávamos isso antes, né, Felipe? Para mim, o curso de tecnólogo lá, do IFC, para mim é o melhor curso do Brasil. Eu fui participar de algumas bancas lá e eu fiquei abismado com a capacidade que os corretores saem de lá.
sabe? Assim, de montar uma empresa, de fazer um master plan de um negócio, sabe? Eu demorei anos para poder aprender isso, sabe? E ali, pô, claro, o pessoal se dedica ali, são 2, 3 anos, se eu não me engano, né? E a gente agora a gente fez um evento alguns dias atrás com Rafael Landa, que é um amigão nosso lá do Rio Grande do Sul, né? Eu tava lá. Você tava lá, né, Daniel? Pô, a gente tava com quase 400 corretores lá, sabe? Então foi... Na carteirinha e tudo. Isso, nas Láureas, legal, isso aí. Então, assim, a gente fica muito feliz, sabe? De o auditório cheio. Então, mas realmente, assim, ó, é enxugar gelo, como a gente fala, né? Então, a gente promove, né, os eventos, essa gestão do Cresci, no qual eu faço parte, fiz parte na passada e também agora faço parte como conselheiro estadual, né? E nunca se investiu tanto nos corretores de imóveis quanto dessa vez, sabe? Então, tem assessoria jurídica de graça, a gente trabalha muito mais a orientação do que a punição, sabe? E assim, hoje a quantidade de regulamentação, de carteirinhas, sabe? Hoje até os plaqueteiros já estão com Cresci, rapaz. Então, agora já não dá nem para brigar com os plaqueteiros, né? Claro que a gente ainda sabe que tem uma grande fatia, né? Uma parte do mercado que ainda precisa ser orientada, enfim, né? Claro. E a gente sabe disso, né? Mas a gente tem atuado junto com as municipalidades, com os delegados das cidades também, tem melhorado bastante. Mas a questão é essa, né? O conhecimento está aí e se não é de graça, está muito barato. Basta um pouco de boa vontade do corretor que queira se especializar, se informar, se formar um pouco melhor. E hoje não precisa de muito para estar acima da média, né? Isso. É boa vontade. É boa vontade. Cara, a gente vai dar uma paradinha para trazer o Imóvel em Destaque. Coincidentemente, será o teu lançamento aqui. Opa! Maravilha aí. Vamos colocar o Figueira, né? Mesmo sem eu ter trazido a agenda, vocês vão colocar? Poxa, brincadeira, essa moral, hein? né? Vamos dar essa moral. Obrigado. Acho legal para o público ter uma noção do que está acontecendo no tabuleiro, né? Que é um baita produto ali com lazer, entrega tudo que Balneário entrega também e do lado, né? Felipe, e assim, e o pessoal... depois o pessoal me pergunta bastante sobre valorização, sobre uma série de questões, né? E a gente até pode entrar nesse tema, porque Camboriú oferece a mesma valorização que Balneário. Exato. Né? É efeito cascata, né? Acontece na Atlântica, na Brasil, na terceira, na quarta, na quinta, no tabuleiro, sabe? Então, o mesmo percentual, porque a gente não está vendendo o mesmo valor de metro quadrado, a gente já tem um gap, entendeu? Então, mas os percentuais vai valorizando. O famoso custo-benefício, né? Vai adequando onde o bolso cabe, né? Mas é um assunto aí pra gente conversar mais. Bom, eu quero aquele teu exemplo lá do cara que investe 5 milhões, 7 milhões e o que ele pode fazer lá. Legal. Vamos conversar depois. 2 minutinhos aí, aguenta aí, depois você vai dizer o que achou do imóvel. Hey, você chegou ao lugar certo, fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário, Camboriú e região. Investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast, de Minha e Felipe, corretores da cidade. Novidades, notícia, oportunidades. Um oásis pra nossa audiência. Aqui é a fonte que mata a tua sede. Informação de qualidade com relevância, passada por realmente quem sabe. Viver na Praia Podcast, de Minha e Felipe, corretores da cidade. Novidades, notícia, oportunidades. Espero que tenham gostado do empreendimento aí. E aproveitando o gancho, vamos falar um pouquinho de como investir no tabuleiro, né? A gente estava conversando antes. O tabuleiro traz as mesmas oportunidades que Balneário de uma forma diferente, né? Bastante cliente que tem capitais aí de 3, 4 milhões que talvez não querem botar todo o dinheiro no mesmo pote, né? A mesma cestinha de ovo, pode distribuir um pouquinho, né? Eu acho que o Bernes aí pode falar um pouquinho mais sobre, que tá lá há bastante tempo, né, Bernes? Esse é um assunto que a gente gosta de falar, né? Isso Ô, Felipe, então o que acontece? O que a gente percebeu um movimento alguns anos atrás, né? No perfil do investidor de diversificar, sabe? Então, isso tem acontecido no nosso dia a dia lá, sabe? Então, a gente vê clientes que possuem apartamentos de alto padrão em Balneário, né? Na faixa dos seus 4 milhões, 5 milhões.
e acabam vendendo, né? Porque são apartamentos que eram para investimento, às vezes a liquidez não está tão alta, e aí acaba alugando lá por 15, 16 mil reais no condomínio, e aí de repente se depara com um período de vacância ali de 2, 3, 4 meses, né? E o que eles têm feito, né? E esse é um movimento muito legal desse público investidor. Ele tem vendido esse apartamento, e desses 15 mil, ele transforma em 6, 7 apartamentos que vão gerar entre 28 a 30 mil reais de aluguel lá em Camboriú. Perfeito. E o que acontece? Qual é a lógica, né? A dinâmica desse negócio? Quando você fica com 6, 7 apartamentos que o período de vacância diminui ali, sai 1 ou 2, tu não tem perca de receita. Tu sempre vai estar com a receita ali. Apareceu um terreno para comprar de 1 milhão, 2 milhões. Ou uma oportunidade na planta em Balneário, alguma coisa assim, um imóvel de maior valor. Vai lá, coloca, dá uma diferença, parcela e tal, você não teve perca de receita. Em últimos casos, vamos dizer assim, até falo, eu não gosto de falar isso, mas, poxa, preciso fazer um tratamento em São Paulo. Vai custar 700 mil, 800 mil reais. Eu não preciso liquidar, queimar um imóvel meu de alto padrão, diminuir uma margem gigantesca. Eu vou lá, vendo uma unidade, continuo tendo receita de aluguel. Enfim, fora a valorização, que é a mesma, né? Então, esse dinamismo tem acontecido muito lá em Camboriú, principalmente nos 2 bairros que são mais colados em Balneário Camboriú, né? Que a gente fala que são bairros até que pertencem mais a Balneário do que a propriamente Camboriú. Que é o bairro São Francisco de Assis, né? O nosso querido Barranco. Sim. E o Tabuleiro, né? Que é onde a gente atua hoje mais forte. Inclusive, nós vamos agora para o Barranco também. Eu falo Barranco, né? É um bairro que eu tenho um carinho muito grande. A família da minha mãe toda é de lá, né? Então, minha avó, meus tios, a gente se criou lá também. E agora a gente vai montar um escritório, uma central de vendas lá também, uma imobiliária, uma central de vendas, onde inclusive nós vamos colocar os nossos decorados lá do próximo lançamento, um empreendimento que a gente vai lançar ano que vem. Legal. Já dando um spoiler aí para vocês, já um pouquinho. Mas de São Paulo que vocês estão... A gente tem muito São Paulo como referência, né? Eu acredito que a gente... Não sei se a gente vai falar sobre isso, né, Demian? Mas o mercado local nosso aqui, a gente vê uma lacuna muito grande de oportunidades de evolução, sabe? Então, de grandes empresas, né, não estou me incluindo como grande empresa, mas me incluo também que a gente precisa evoluir, também olhar para dentro dos nossos processos. E vejo que São Paulo, em termos de profissionalismo, organização, sabe? De entender como fazer, como atender o cliente, a questão de governança, sabe? A questão de cultura. De serviços, né? Cultura, né? A gente tá muito atrás, sabe? Sim. A nossa região toda, né? Sem falsa modéstia nem nada, o teu padrão que tu aplicas ali realmente é elevado. Eu não estou nem falando só de Camboriú, mas comparando a Balneário também. Obrigado. E cá para nós, sendo assim, bem sincero, abrindo o coração, cara que vier me falar de altíssimo luxo, de altíssimo padrão, cara, não está falando de Balneário. Desculpa, a gente pega assim as que capricham mesmo ali, vamos citar lá, Sequinel, Procave, Embraed, alto padrão, bacana. Mas se for para São Paulo, se for para Curitiba, não precisa ir tão longe, você vai ver coisas, assim, entregas bem interessantes. Vários itens, várias pontuações dentro do empreendimento que lá, de repente, os caras estão na nossa frente. Então, assim, achar que Balneário é o Agora a gente grande Eldorado do alto padrão, espera lá, vamos baixar um pouco a nossa bola aqui também, que não é tudo isso. Agora a gente está dando uma lapidada legal, aí fugindo um pouco de Balneário Centro, né? Que é a parte ali de Estaleiro e propriamente a Brava Norte. Sim, né? é um bairro boutique. Sim, isso. Aí eu acho que a gente já está trazendo uma linha de arquitetos renomados, internacionais, já naquela linha de wellness, enfim. Norman Foster, enfim. Com certeza. Vários... Isso, né? Só para reforçar, então... Vamos dizer que daqui a uns 3 anos a gente começa a poder dizer agora sim, Balneário Mas tá, isso é uma questão de evolução de público mesmo, né? Um público mais exigente, com poder aquisitivo maior que está vindo para cá, né? Isso. Eu acho que a gente não pode, né, menosprezar o nosso mercado. De fato, a gente tem um mercado muito robusto, forte. Porém, estamos onde estamos. Porém, a gente precisa olhar para dentro com o olhar de fora, sabe? Então... quando eu te falo assim que eu sou natural de Balneário, estou há 20 anos no mercado, né? Então a gente percorreu já uma certa estrada
que também não faz muito sentido, que daqui a 6 meses já muda tudo, né? Então, assim, mas eu te digo que existe uma lacuna muito grande de uma evolução no nível de profissionalismo. Não falo só de acabamento, sabe, Demian? Sim. Em termos de... Pensar o conceito do empreendimento. Em termos todo, de né? governança corporativa, gestão, empresas que estão crescendo sem cultura, sabe? Só visando... E eu vejo assim aqui que as próximas gerações que vão vir de investidores, ou fundo de investimentos, as fundings, né? E fintechs, enfim, uma série de empresas que vão investir no mercado imobiliário, elas vão cobrar isso das empresas, sabe? Então, o nível de entrega tem que ser maior, sabe? Principalmente pelo metro quadrado que a gente vende aqui, sabe? Então, eu acredito que a gente precisa evoluir muito, sabe? Da forma como a gente apresenta os nossos empreendimentos, sabe? Da forma como a gente se organiza, sabe? Eu entro em grandes empresas de Balneário Camboriú, construtoras, né? Incorporadoras, no qual na recepção, né? Você tem uma TV lá com uma campanha de venda, a sua venda vale mais um ponto. E aí eu me coloco no lugar do cliente, né? Eu digo, poxa, eu sou um ponto, sabe? Eu estou numa central de decorados e eu sou um ponto. Então, cara, o que eu estou fazendo, entendeu? Então, assim... Eu tô dando um carro, é por isso que o meu corretor me trouxe aqui. Então, assim, cara, o carro aí vamos dividir, né? O cara vai dizer aí. Então, assim, eu acho que a gente precisa evoluir muito, sabe, Demi? Assim, da forma como a gente faz, sabe? Olhando para fora, quando a gente viaja, né? A gente não viaja muito também, mas o pouco que vai, a gente vai observando o mercado, é enxerido, né? Vai para a Ásia, vai para um lugar, Dubai, enfim. A gente fica olhando como eles fazem as coisas, sabe? Então... E aí quando eu venho para cá, eu olho e aí eu me incluo também, como consultora, como imobiliária também, sabe? Eu acho que isso tem que causar um desconforto na gente, sabe? E até pra gente cuidar disso, entendeu? Porque, cara, isso pode reverberar, né? Pode vir contra nós, né? Isso, então, acho que a gente deveria dar um olhar bem especial para isso, o mercado imobiliário como um todo, sabe? Não é à toa que já chamas a atenção hoje no teu mercado por se destacar justamente por isso. Desde a questão da retenção de equipe, da infra para o teu colaborador interno, que é o primeiro cliente, a chegada de um cliente, eu me surpreendi, cara. Estou falando de chegar lá e de querer filmar, porque não tem as consultoras grandes, não tem esse ambiente que te traga esse acolhimento todo que tu sentes ali ao entrar na tua. Então, tu vê que é um detalhezinho, né? E vai dizer que é falta de grana? Não é, porque as consultoras imobiliárias têm condições de fazer. É muito número, né? Eu penso muito. Exatamente. Até eu estava com o investidor, a gente fez uma reunião sábado de manhã e ele mora um período fora do país, um período aqui, e ele estava comentando isso. Ele encontrou um cara no prédio dele lá fora do país, um argentino. O cara vive lá, já tem uma empresa lá consolidada. E ele comentou, cara, eu tô de olho em Balneário e região para comprar terreno, cara. Eu acho que ainda o que está acontecendo lá, eles não valorizam o que tem que valorizar. Olha só. Eu acho que tem muito espaço para cobrar um metro quadrado muito mais caro do que eles cobram. Isso é investidor? Um argentino nos Estados Unidos vendo para cá. Logicamente, Senatal e N projetos acabam, Norman Foster, enfim, acaba acendendo, a lâmpada. E até o meu cliente falou, cara, os projetos deles pelo mundo absurdo, assim, parte de arquitetura, parte de zelo com o cliente final, de o que entrega, o que faz. E ele comentou, cara, Balneário tem um mundo ainda para crescer o preço por metro. Vocês acham que 100 mil é caro lá? Eu acho que dá para entregar mais pelo lugar, pela perspectiva, se vocês fizessem um trabalho refinado. Não vai ter mais... Essa é a leitura dele. Terreno frente mar, mas pera lá, se tu faz um projeto bem desenvolvido, quadra mar, segunda quadra que tem terreno ainda... Tem. Cara, realmente tem muito o que desenvolver ali, o que conseguir crescer e entregar, né? A sensação que eu tenho, às vezes, é que a gente está na década de 70 ainda, sabe? 80. Quando a gente vai para, por exemplo, você não precisa ir muito longe, cara. Você vai para São Paulo, por exemplo, você vai lá na Galeria Ideias Árvores, que infelizmente foi demolida ontem, né? Um lugar que
Cara, aí você vai lá para aquele... Fazendo complexo. Boa Vista, por exemplo, Você vai alguns pro... exemplos de condomínios. Você né? vai lá, aquele Utopia, né? Que é lá que é o Parque Global, que é um consórcio entre uma empresa americana e a brasileira ali em São Paulo, que vai ter até o Albert Einstein lá, enfim. Cara, os caras gastaram 3 milhões na maquete. Você vai lá, você tem uma experiência lá imersiva, é absurda, sabe? Então, é isso que eu vejo, sabe? Assim, a gente tem perto já exemplos, sabe, do que está acontecendo. A gente não precisa inventar a roda, né? Precisa ir lá ver o que está acontecendo e trazendo para cá e melhorando, né? A Lagoon já fez isso ali também, já criou uma experiência diferente. Eu acho que é sobre isso, entendeu? E eu daqui, acho, né? De Curitiba, né? A GT já traz para cá também. E junto com a ABC, enfim. E eu vejo assim, ó, a questão dos consultores também, sabe? Então, assim, eu vejo que os nossos plantões de venda, né? A central de vendas, que as pessoas não estão preparadas para atender, sabe? Então, e os corretores também, nós como imobiliária também não. Então, a gente precisa buscar essa evolução, né? Hoje, lá em São Paulo, por exemplo, as consultoras de alto padrão, de luxo, só contratam arquiteto e engenheiro. Muito bem. Entendeu? Para demonstrar imóvel. Nem querem que o corretor participe da demonstração. Só quero que o corretor traga o cliente e diga, não, daqui para frente vai jogar videogame. Tem uma consultora... Mas sério, Fica sabia? aí para não atrapalhar, Mas sabia disso, cara? Tem uma consultora lá em São Paulo que colocou um videogame, colocou um café, colocou o cara para tomar uma cervejinha. Cara, deixa que aqui agora eu atendo. Vai lá. Entendeu? Então, assim... cara, e se a gente não se atentar para isso, a gente vai ficar para trás, entendeu? Claro. A gente sofre muito com isso. Às vezes a gente faz muita parceria, né? É um mercado que... Cara, mas a mínima coisa que um corretor, quando capta um apartamento, é ir lá antes de tudo, né? Sim. Ver o que tá funcionando, o que não tá, onde é a vaga de garagem, onde é não sei o quê. Cara, a gente às vezes chega numas parcerias que, meu Deus, cara. O cara nem sabe se tem garagem, né? Eu falo pra nós. Eu não sei nem como entrar, a chave não tá aqui, não sei. A chave não serve. Olha, eu não tô falando que nós somos a melhor empresa do mundo, tá, gente? Não é isso que eu tô falando. Assim, a gente tem muita coisa para melhorar, muito. E o legal é que a gente é inconformado, sabe? A gente todo dia a gente tá lá revisitando o processo, testa de um jeito. A gente fala que tem um ciclo dourado lá, né? Que a gente fala, né? É tentativa, erro, aprendizado e melhoria. Tento, erro, aprendo, melhor. Tento, erro, aprendo, melhor. Tento, erro, aprendo, melhor. Toda vez que eu tô fazendo isso, eu tô evoluindo. Claro. Perfeito. Então, a gente pratica isso todos os dias lá. E eu falo para nossa equipe lá, eu falo, cara, se você captou um imóvel no 5º andar e a planta de cima é igual no 6º, você deve ir lá olhar. Você precisa lá... Não, mas é a mesma... Não, vai lá olhar, vai lá ver se tem um rodapé diferente, se a porta, se o vaso é diferenciado, se a vista... Por exemplo, tem um prédio com 5 andares. Aí aqui você... Não, já sei a vista. Não, o 6º andar já passou por cima, já é outra vista, entendeu? Então, esse nível, daí para cima, né? Isso são coisas básicas, né? Mas é um nível de entender sobre macroeconomia, matemática imobiliária, engenharia, arquitetura, sabe? Então, design, sabe? É isso que o corretor, o profissional do mercado imobiliário deve buscar, sabe? Ser um profissional completo de fato, sabe? Sim. E muita ferramenta na mão, né? Sim. Hoje em dia os aplicativos, cara, o próprio DWV, né? Sim. Meu, é uma baita referência isso. Não tem o que fazer à tarde aí, tá de varda, abre ali o mapa e vai vendo. Foto, vídeo, ficha técnica. Já vai ter uma média de metro quadrado, vai ter uma série de coisas, né? Quer ver? Eu baixei um aplicativo agora que eu quero testar, né? Deck AI, né? Que é o Deck AI, né? Que é o da inteligência artificial, decoração. Tu pega um ambiente e tal. Tira uma foto, ele faz. Foto, pô, cara, legal pra caramba isso, já entendeu? monta a decoração toda ali. Então, cara, tem tanta oportunidade, né? Tem visita assistida, uma série de coisas que dá pra fazer, sabe? Hoje os clientes não têm tempo pra perder, então a gente tem que otimizar a vida dos nossos clientes, sabe? Eu estava hoje justamente fazendo uns atendimentos de manhã com o cliente e já aproveitei fazer um vídeo que eu vou jogar depois no Insta, justamente falando disso, da importância de tu honrar, né? De tu ser uma pessoa honrada, principalmente quem está entrando agora na profissão, de valorizar as parcerias. Então, claro que primeiro eu vou mostrar para o cliente tudo que eu tenho meu, para ver se eu consigo fechar uma venda sozinho. Sim, óbvio. sim, é assim, né? Estou atendendo o meu cliente também, né? Sim, claro. Vamos lá.
mas não deu certo, não agradou nenhum, ou preciso de mais opções, cara, parceria. Vamos lá. Chamar o parceiro, né? Não vou fazer como muita gente faz, que, pô, o Pretinho lá tem um imóvel, sei qual é, vou lá falar com o zelador, tentar pegar direto. Pô, vamos no cara, vou chamar o Pretinho. Acontece E de tu ter bons parceiros, porque, poxa, aí tu já faz a tua grade de horários da visita. Eu hoje simplesmente peguei o cliente e fui de um em um nas horas marcadas e já estava lá o parceiro me esperando com o apartamento aberto, a luz acesa, sabia onde é que estava a vaga de garagem, tudo direitinho, né? Legal. E tu contar com bons profissionais, é o que tu estava falando, é o que tu colocou também, do cara que entende do imóvel. Então, de repente, eu nem sabia bem, não tive tempo de antes conhecer, mas eu estava bem assessorado pelo parceiro lá do lado. Então, é o que funciona, né? Isso a gente e o cliente está vindo muito bem informado, né, Demian? Ele sabe como que atende lá em Miami, entendeu? Hoje a informação está na palma da mão, né? Antigamente a gente fazia qualquer coisa, dava um migué e vendia, entendeu? No susto, assim, né? Pô, vendi. Então, hoje não, cara. Hoje você tem que, sabe, o cliente sabe como ele quer ser atendido. Ele sabe como é que a experiência que acontece em São Paulo, sabe como é que acontece no Panamá, sabe como é que acontece em Miami, sabe como é que acontece lá na Ásia, né? Enfim, então, é isso, é sobre isso, entendeu? E além disso, a oferta é grande, né? Então, se eu não atendo direito, vai ter o vizinho lá que vai atender bem, ou vai do jeito que ele espera e consegue ali. É isso aí. Então, esse é um tema bem abrangente aí, né? Ficar a tarde toda conversando sobre isso. Falar bastante. Eu queria aproveitar que a gente falando aqui do alto padrão, então só colocar um exemplo, que é um cuidado que tu teve lá. Eu vi, assim, acho que numas 2 ou 3 consultoras, até vou mencionar a MAC, fez isso, e agora num projeto ali que eu me lembro bem do pessoal da Neuhaus, questão da garagem. Tu tens uma política ali que vocês falaram lá na palestra sobre a garagem, o que é a garagem e por que do cuidado. Sabe que eu fico chateado porque a gente não divulga, né? Isso é uma falha processo nosso, né? De a gente não divulgar tanto os detalhes que a gente faz, sabe? Mas naquela busca que nós começamos a nossa conversa de achar diferenciais, são coisas que a gente vai absorvendo conhecimento durante a jornada, né? E tem hora que dá um estalo de, poxa, cara, eu acho que vou fazer isso aqui, eu acho que isso aqui vai dar certo. E alguns anos atrás a gente entendeu que o cliente entra mais pela garagem do que pelo hall de entrada. O morador, né? O morador, seja o proprietário ou o inquilino, enfim, que seja, né? Ele vai entrar mais pela garagem do que pelo hall de entrada. E por que a garagem tem que ser um porão? Entendeu? Cinza, com faixa amarela, faixa escura. Se tu for fazer uma casa num condomínio fechado, tu vai fazer uma garagem cinza com uma faixa amarela? Claro que não. Tu vai colocar um gesso, uma pintura bege, vai colocar um revestimento, né? Um cerâmica, ou um porcelanato, ou um pintura epóxi, que seja. E o que a gente entendeu? Aí a gente vai visitar um shopping, visitar uma outra obra, ver não sei o que e tal. E o que a gente criou de conceito, né? As nossas garagens estilizadas. Por exemplo, nós entregamos, hoje tem uma consultora que conversou comigo, eu tô fazendo lá um estaleiro, a gente já tá fazendo garagem. Pois eu tô lá no tabuleiro, eu já entreguei faz 4 anos atrás, né? Mas não sendo presunçoso. E a questão da garagem, a gente entendeu, teve esse conceito. Hoje a gente entrega som ambiente na garagem, né? A gente já os últimos empreendimentos que a gente entregou em 2023. Som ambiente na garagem, luz técnica, Bozerri nos pilares, roda meio, revestimento, pintura epóxi, tudo a parte de hidráulica pintada de uma cor que não destoe, que compactue com aquele ambiente. Então, aquela sensação de você chegar, você pode escolher o teu hall de entrada. Entendeu? Tanto a garagem quanto o hall de entrada de pedestre, sabe? Então, esse é um conceito que a gente já entregou lá, Demian, sabe? E por que a gente fez isso, né? Porque a gente quer que o cliente tenha essa sensação dos detalhes, né? De que ele consiga perceber a riqueza nos detalhes, as entregas. Por exemplo, outro grande diferencial nosso, são coisas simples que às vezes o cliente não percebe, né? Piscina aquecida. Muita consultora que tem muito valor de metro quadrado para vender e para colocar, a gente entregou todas. A gente percebeu que no último projeto a gente não posicionou bem a piscina. E ali criou um problema. Em relação ao sol, né? Que é em relação ao sol. A gente não pensou isso no desenvolvimento do projeto. E aí o que a gente percebeu? Cara, isso aqui não vai ter usabilidade. O que nós vamos fazer? Vamos aquecer. Aquecemos, daqui a pouco, depois da entrega, os clientes batendo foto, marcando a gente 8 e pouco da noite. Eu falei, pô, cara, que legal, cara. Ó, um limão, a gente fez uma limonada, né? Então, vamos adotar isso para todos os nossos empreendimentos. E aí, eu fui atrás de pesquisa, porque eu gosto de dados. Normalmente, em torno de 15% a 20% das pessoas que têm apartamento, moram, usam a piscina. E aí, 15%? 15% a 20% que usa das unidades. Tu vê?
com frequência, né? Aham. E aí, aquela velha discussão na Assembleia de Condomínio. Vamos aquecer a piscina. Sempre tem alguém que coloca, precisamos aquecer a piscina. E essa é essa margem, 15%, 20%. E aí, nunca Ponto consegue. vencido. Porque daí tem uma reforma para fazer na garagem, tem uma pintura para fazer. Nós, da Bernes, já entregamos aquecidas. Todas as piscinas aquecidas dos nossos empreendimentos. Então, são detalhes. Né? Por exemplo, eu vou em Balneário, né? Não falando mal, não quero longe disso. Mas é que fica muito mais visível para a gente perceber essa diferença quando a gente fala de Balneário pela questão do valor de metro quadrado vendido, né? Pelo valor de metro quadrado construído. Quando eu chego lá, eu vejo as bocas dos elevadores das construtoras de branco siena. Nada falando mal contra o branco siena, é uma boa pedra. Eu coloco quartzo marfim branco, gasto quase R$2.000 no metro, enquanto eles estão colocando 550, 600 reais, sabe? Então, e aí tem muita gente... Quando tem, né? Porque às vezes nem isso tem, às vezes é só um metalzão. Não, lá e isso que eu ia falar agora. Papel de parede. Aí às vezes eu falo assim também, tem gente que coloca, daí não, tem uns que colocam daí na área de lazer e no hall de entrada. Sim. Aí lá pra cima é o branco siena. Aí eu fiquei pensando, cara, mas se eu colocar lá pra cima, o cliente vai dizer assim, poxa, me economizaram aqui nessa pedra, né? Eu falei, não, coloca tudo até em cima. Entendeu? Então, assim, porque isso é detalhe, sabe? É a gente auxiliar o prédio só na frente, o resto todo pintado. Eu te digo assim, Demian, a gente tem muita, Felipe, também, a gente tem muita coisa para evoluir, muita. A Bernes tem muita coisa para evoluir, a gente sabe disso, né? Só que as nossas intenções são muito boas, sabe? Então, assim, é realmente de superar a expectativa do cliente, sabe? De entregar algo a mais, sabe? De perceber essas lacunas, essas oportunidades de mercado, sabe? Então, é isso que a gente está querendo se beneficiar, sabe? Então, é isso. É importante, pô. Faz diferença. Outra questão também, vamos falar da quadra de pádel que vocês jogaram lá pro alto do prédio. Pretinho, que é praticamente... Aí, ó, o Pretinho já tem um amigo, já o Tiagão, o Thiago TK. Já tá com o certo joga. confirmado. Não, esse eu nem me atrevo a convidar esse cara pra jogar, né? Esse cara aí é fera. E a tendência, né? O Pretinho já não é de hoje que joga bastante, que tem... Tá ali a raquete, da raqueteira tá lá, ó. Tá ali. Depois tem um joguinho perto e já aproveitei a viagem. Né? Boa. Eu lembro, cara, que há alguns bons anos atrás... era só argentino que vinha pra cá que falava em jogar pádel, né? A gente tava ainda numa época de sair... Acho que nem beach tennis tinha engrenado bem. Algumas consultoras entregavam quadras de squash. Isso, é verdade. Né? Tinha lá no Palm Beach, da Sec Paz. O Notting Hill também tem uma quadrinha de squash cara. lá Poxa, atrás. desenterrasse o squash aí. E aí depois... Mostrou a tua idade de corretor aí, né? Agora aí. Cabelinho branco aqui não engana. Aí veio a febre de beach tênis, mas aí tu tem a praia, não precisa jogar para dentro do prédio. E agora o tal do paddle. Pô, é muito legal. Fomos jogar uma vez lá, achei muito bacana, espero começar a praticar. A evolução do paddle é maluca, né? O que cresceu nesses últimos anos, né? A gente... Quando a gente chegou em Balneário, tinha o Cuco, que era em Itajaí, não era nem aqui, né? Era ali na Praia Brava, e o Marbella, Marbella, saudoso Marbella. Saudoso, não, quadra de concreto, parede de tijolo. É isso aí, agora colocou grama lá, parece que colocou grama. Evoluiu tudo, né? Par de raquete, bolinha, enfim. Um dos tem quadra para alugar, né? É um dos esportes que mais cresce no mundo, né? A gente vê pela adesão de jogadores famosos também, né? O Cristiano Ronaldo, enfim, uma galera que joga pádel hoje, né? E eu percebi, eu estive lá agora no começo do ano na Flórida, né? A gente ficou um bom tempo lá, que é um mercado que a gente está estudando para entrar daqui 7 anos. E está no nosso planejamento estratégico, né? De crescimento da empresa. E o quanto está crescendo lá isso, sabe? Então, e aqui na nossa região, a mulherada aí dominou as horas de quadra, né, Felipe? Né? A gente não consegue achar mais quadra, né? E assim, é um esporte muito familiar, é um esporte muito familiar, muito gostoso, um ambiente muito saudável para se frequentar, sabe? E aí volto, né, a falar daquela questão da oportunidade. A gente desenvolveu o projeto, né? E quando eu estava voltando pro tênis, né? E aí os amigos tudo jogando pádel, eu digo, cara, vou dar uma olhada nisso aí. E realmente eu vi um potencial muito grande ali, né? Discutimos junto com a arquitetura,
viabilizamos a quadra oficial lá no rooftop, né? Legal. E lá então a gente tem colhido bons frutos. Patrocinamos o Brasileiro de Pádel, né? A Bernes gosta muito de apoiar o esporte, né? Então a gente já apoiamos o Camboriú Futebol Clube, Jiu-Jitsu, Pádel, enfim, a gente tá com bastante apoio nesse sentido. E aí a gente patrocinou o Brasileiro de Pádel, né? E é um absurdo que tá acontecendo assim, o movimento, né? Que veio da Espanha, Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul, e tá tomando uma proporção, chegando no Rio de Janeiro, já também bem forte, a parte do Centro-Oeste ali, então tá crescendo bastante, assim, tá bem contente com isso. Se tu for ver, é interessante porque a quadra é bem menor do que normalmente se precisa para um tênis, né? Sim. Para um futsal. Pega uma cidade igual a nossa, que 1 metro quadrado é caríssimo de terreno. Uma quadra de tênis faz 2 de pádel, né? Verdade, dobra a verdade. rentabilidade, né? Isso tem muito a ver também, né? De societies também, né? Ao invés de tu alugar Sim, uma lá, sem tu dúvida. fecha, o Sem valor que tu vai dúvida. cobrar de hora praticamente o mesmo. E tem que alugar mais, porque joga no máximo 4 de cada vez, né? Balneário, os campos de society foram expulsos da cidade, né? Sim, Porque tem uns aí que estão relutando ainda pra sair, né? Algum outro Goianinho, encaixe ali, mas se acaba, não tem como sustentar aquilo, né? Porque, Então, não, mas essa conta realmente faz muito sentido. Tu vai fazer um jogo de society ali, lógico, dependendo se tem gente para entrar, não vai fazendo revezamento, mas bota 12 em campo lá, 12 para jogar, né, em média. E no paddle são 4. Então, Exato. o que tu aluga uma quadra, uma hora, uma quadra de society, sim. tu vai ter que alugar 3 horas Claro, aqui 3, de paddle. Quer dizer, tem muito mais giro, né? Sim. Não, e o custo Legal. para fazê-la não é grama Sim. sintética, vidro, lógico, tem algumas exigências, né? Que tem que ter espessura de vidro, Sim. gramado, altura de rede, tela, mas é algo que não é caro, né? Não, É algo tranquilo. E é um público, assim, muito seletivo, sabe? Claro. Até falei para os corretores que estavam com a gente lá no café, vocês deviam jogar pádel, você relacionar com esse Não, público. faz um filtro legal, porque a raquete é muito cara, Sim, a isso. bolinha, praticamente todo jogo tem que ter uma bolinha nova, tem que trocar, enfim. Mas é muito interessante. Já estava antenado para isso, para colocar lá no prédio Não, também. no prédio, é isso aí. Aí, falando também nessa questão de alto padrão, tu um cara inquieto, pelo que a gente está vendo, já não se contentando mais com Camboriú, tu vai expandir também para litoral, mais para cima um pouquinho ali? Como É isso aí, Demi. A gente tem no nosso planejamento estratégico, a gente definiu 10 anos, né? Quando a gente fez o rebrand da marca, 3 anos atrás, e projetou ela para 10, né? 5 mais 5. E nesses 5 anos era a nossa sede, né? Buscar uma liderança lá em Camboriú, na construção civil, e também ir para o litoral norte, né? A parte de Itajaí até Barra Velha, que é o que nós vislumbramos, né? E isso para daqui 2 anos, a gente já está em tratativas, inclusive daqui a pouco tem uma reunião com um investidor dono de terreno lá em Penha, que é uma área que é uma cidade que a gente acredita que vai crescer muito. Tem tudo a ver com a gente também, com essa questão de deixar um legado na cidade, participar do desenvolvimento, que é mais ou menos as características que a gente fez em Camboriú, né? E aí, depois dos próximos 5 anos, né, que são para fechar os 10, que falta 7, a gente ir para a Flórida. Esse é um plano que Deus colocou no nosso coração, né, e a gente está caminhando para isso. Colocou nas mãos de Deus, vem fazendo a nossa parte, buscando, estudando o mercado, indo lá presencialmente, participando de palestras, grupos de estudos aqui no Brasil, né? Então, a gente está se movimentando nesse sentido. Se vai acontecer, só Deus sabe, né? A gente está fazendo a nossa parte, então esse é o nosso projeto. Que bacana, que bacana. E o mercado de Itajaí, que são bem diferentes, Penha e Itajaí, tu estás focado no caso, para moradores mesmo, ou mais, sei lá, para locação? Porque Penha tem um apelo forte ali do Beto Carreiro, Airbnb. né? Existe um déficit... Balneário Camboriú, para você ter uma noção, existe um déficit habitacional de 2.200 unidades de leitos habitacionais de hotel. Então, por isso se cresce muito essa parte Airbnb, short stay, né? Que a gente fala, né? E o pouco de hotel que tem, eles derrubam para fazer... Isso, claro, tá ficando inviável, né? E a lei é muito antiga ainda, né? Não se constrói mais prédios novos, né? Hotéis novos. E Penha também, a gente vê com esses olhos também, sabe? Então, mas a nossa ideia é ir para um alto padrão. Sabe? Pra gente já elevar um pouco mais o nível da consultora, sabe? Então, a gente vai continuar. A gente tem um land bank aí para os próximos 3 anos bem grande para Camboriú, né? Então, a gente pretende lançar um empreendimento bem grande no ano que vem no bairro São Francisco de Assis, um terreno que a gente adquiriu no ano passado, né? Já está no forno ali o projeto. Legal. E que também vai ser bem disruptivo. É um projeto bem diferente do que toda a região está entregando ali.
e que já são bons projetos também, mas a gente quer fazer algo diferente. E aí a gente vai daí depois para a parte do litoral para cumprir esse nosso projeto também, mas continuar atuando em Camboriú também. Essa é a nossa ideia. Que beleza, esticando os braços aí já. É isso aí. Estamos nos estruturando para isso. Que Um massa. crescimento bem exponencial nos próximos anos. Pô, perfeito. Fernando, estamos chegando no final do podcast aí. Gostaria que tu deixasse as tuas considerações finais também. Lembrando que todos os dados aqui da imobiliária, construtora, as redes sociais, a gente vai deixar aqui no descritivo do vídeo. Né? Antes de qualquer coisa, deixa teu like, te inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações e também segue lá nas redes sociais. Isso Né? aí, dá uma moral pra gente também, né? Tem que ser, né? Tem que ser, né? Ô, Demia, Felipe, eu quero agradecer mais uma vez, né, o convite, agradecer também a todo o nosso time lá que faz isso acontecer, né? A gente não consegue fazer isso sozinho, minha esposa, também preciso criar crédito em casa também, né? Tem que ser, fazer. E dizer que a gente está aberto lá, né, para quem quiser visitar. A gente gosta de movimento, né, lá no escritório, então a gente até teve a RV lá, nossa parceira, teve lá essa semana, o Everton, o novo gestor, eu falei, cara, pode usar esse auditório aqui para você fazer reunião com outros corretores, pode trazer o pessoal para cá. Ele, pô, posso? Claro que pode, cara. Quanto mais movimentação tiver aqui, melhor, né? Hoje Passou por ali, já está conhecendo, isso, né? não, passou pela calçada, nós já estamos puxando, entendeu? Vamos para dentro. Então, assim, então quem quiser conhecer o nosso escritório lá, tiver Levar curiosidade, né? Levar currículo. Pode manda aí, a gente está aceitando. E então, é isso, né? E agradecer aí a vocês que assistiram até o final também, nos deram essa honra, né? É isso, obrigado. Joia. Agradecer o Fernando aí por ter vindo aí compartilhar a experiência com a gente e legal também para o público, a gente montou isso aqui, a ideia era falar do nosso mercado imobiliário de Balneário, mas de modo geral da região, né? Então, quando vem pessoas que são vizinhas nossas, que a gente consegue apresentar o resultado final, o sucesso que os investidores têm no nosso entorno, eu acho que esse é o recado que a gente está aqui para passar para o pessoal, né? É isso aí. De repente o cara se assusta de achar que não, pô, Balneário é 5, 6 milhões, quadra-mar, frente mar 15. Não, peraí. Como ganhar dinheiro? Tem um mercado em torno que dá para ser observado, né? Exatamente isso. Aí. Muito bom. É isso aí, gente. Agradecer imensamente vocês que estão aí até o final. Lembrando que também estamos no Spotify, caso você queira escutar no teu carro aí, num translado, fique à vontade. Agradeço imensamente, Deus te abençoe e fica por aí que logo vem mais entrevistas. Até. Valeu. Hey, você chegou ao lugar certo, fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário, Camboriú e região. Investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast, de Minha e Felipe, corretores da cidade. Novidades, notícia, oportunidades. Um oásis pra nossa audiência. Aqui é a fonte que mata a tua sede. Informação de qualidade com relevância, passada por realmente quem sabe. Viver na Praia Podcast, de Minha e Felipe, corretores da cidade. Novidades, notícia, oportunidades.